minha fala terapêutica de hoje é sobre as expectativas que colocamos nas outras pessoas. Eu sou Luíse Madeira, psicóloga, gravando para o New Me. A forma mais comum de conflito interpessoal está associada a um tipo de sentimento de frustração. Uma frustração consistente e recorrente em qualquer tipo de vínculo causada pelo que uma pessoa esperava que a outra fosse, fizesse ou dissesse, mas a outra não fez ou não disse. Esta fala terapêutica é uma proposta de revisão dessa nossa forma de estar no mundo, para que cada um de nós, ao refletir sobre isso, seja uma pessoa a menos emitindo pressão na biografia dos outros e uma pessoa a mais na estatística subjetiva de pessoas satisfeitas nas convivências. Por que colocamos tantas expectativas nas outras pessoas? Eu tenho uma teoria sobre isso que foi formulada a partir da minha própria experiência nas minhas interações pessoais e profissionais. Eu acho que são os vazios da nossa alma que nos colocam nesse lugar de expectativas sobre o outro. Nossas lacunas psíquicas é que nos fazem grandes operadores de expectativas. Como a experiência humana é cheia de faltas, e isso é algo difícil da gente dar conta, vamos repassando para as outras pessoas a missão de aplacar nossos buracos emocionais. Numa perspectiva inconsciente, a premissa é: eu espero que você seja, faça ou diga algo que me faça achar que eu sou uma pessoa menos incompleta e, portanto, me faça sentir menos angústia por existir. Sim, eu estou dizendo que expectativas grandes sobre as outras pessoas apontam para um nível baixo de satisfação com a nossa própria maneira de ser e de estar no mundo. Expectativa alta também é um tipo de proteção, uma defesa. Já que eu não sei funcionar bem como pessoa humana, espero que você me dê alguma condição para isso. Para esses dois sintomas, insatisfação pessoal e dificuldade de assumir o protagonismo da nossa própria história, a indicação é muito clara: psicoterapia. Mas vocês já sabem o quanto eu acho simplista dizer: procure ajuda terapêutica. Eu não gosto de ver esse comando sendo dado de forma indiscriminada. Primeiro, porque terapia não é ajuda. Segundo, porque quem não tem condições de fazer terapia, por qualquer razão, fica com uma sensação de que nunca vai conseguir sair do lugar onde está. Sim, façam terapia, mas se não puderem, façam qualquer outra coisa que aponte para autoconhecimento. E se puderem, façam terapia e também mergulhem nessa vontade de todos os dias aprender a funcionar de uma forma diferente. Precisamos todos mudar, todos os dias, com as ferramentas que tivermos. A pretensão do New Me é ser uma dessas ferramentas. Então, fundamentada nessa pretensão de ser ferramenta, eu vou fazer 6 considerações neste tema para que ao final desta fala terapêutica, quem me ouvir tenha algum recurso psíquico para ser mais funcional no item expectativa e menos suscetível no item frustração. Consideração número 1. Não podemos confundir expectativas com itens básicos de funcionalidade do vínculo. Tem uma falinha que faz sucesso nas redes sociais que é mais ou menos assim: eu não tenho responsabilidade com a sua expectativa ao meu respeito, porque não fui eu quem a criou. Sim, é verdade, mas dito assim, parece que o erro é sempre de quem esperava alguma coisa. E não é. Eu acho que é sempre um fato do vínculo. Apesar de eu aqui estar exatamente dizendo
que precisamos ajustar nossas expectativas sobre as outras pessoas, eu também preciso dizer que há um pacote de itens básicos para que todos os vínculos funcionem. Então, precisamos discernir o que é expectativa e o que é elemento essencial de funcionalidade. Por exemplo, se uma relação amorosa é monogâmica, definida assim pelos dois parceiros, a fidelidade não é uma expectativa que o outro criou, mas um item básico de funcionalidade do vínculo. Portanto, em caso de traição, alguém jamais poderia dizer, diante da frustração do outro: desculpa, mas essa sua expectativa não foi criada por mim. Outro exemplo, um sócio dando a vida pela empresa e o outro descomprometido com os resultados. É um evento que representa uma falha na essência da funcionalidade, e a tese da expectativa não atendida não pode ser invocada. Consideração número 2. Nossas expectativas sobre o outro não são justas, pois foram construídas a partir da nossa história pessoal. Tem uma coisa que um terapeuta escuta muito, que é: eu tenho muito senso de justiça. Interessante é que eu observo que geralmente quem diz isso está se baseando nas suas próprias premissas, o que faz com que essa pessoa esteja sempre enxergando, com lente de aumento, aquilo que ela considera injustiça contra ela. Sejamos justos, ninguém tem propriamente qualquer senso de justiça. E a maior injustiça que podemos cometer em qualquer instância, um trocadilho bom, né? Usar a palavra instância aqui, é achar que somos justos. Então, toda expectativa minha que eu coloco na história do outro é extremamente injusta, porque tem a ver com os meus vazios, diz respeito às valas emocionais da minha história e não faz sentido que eu queira que o outro as preencha. O maior exemplo que eu tenho para isso é um pai querendo que o filho seja o que ele projetou, seja porque ele não conseguiu ser ou o contrário, porque para ele foi fácil demais. A geração de angústia nos filhos vem de duas formas. Uma é: você sabe o que eu era na sua idade? A outra: eu esperava mais de você, porque a minha vida foi infinitamente mais difícil do que a sua, e você deveria performar lindamente dentro dos privilégios que eu lhe proporciono. Então, precisamos carregar, a partir de hoje, a compreensão de que toda expectativa minha sobre o outro foi feita a partir da minha própria história, portanto, traz em si uma semente de injustiça. Consideração número 3. Produzimos expectativas porque acreditamos que duas pessoas precisam concordar em tudo para conviver. Se eu pudesse ajustar uma coisa em todos os tipos de vínculos, eu instilaria em todas as pessoas a convicção do quanto não precisamos que o outro concorde conosco para funcionar ao nosso lado. Relação interpessoal é acordo de convivência, não é consenso de opiniões. Eu vou dar um exemplo que parece antigo, mas é bem contemporâneo. Um casal heterossexual que tem um filho. Eles moram juntos, os dois têm seu emprego e o homem acha que não deve participar, em nível de equivalência, das tarefas da funcionalidade da casa e ainda considera a função paterna como secundária. Vamos imaginar que eles conversaram bastante sobre o tema, mas não conseguiram chegar a um consenso de ideias. Não tem problema. O que importa é que eles criem um acordo de convivência para gerar a funcionalidade do sistema familiar. Alguém pode pensar que isso é um detalhe irrelevante, mas não é. Quando colocamos numa relação a expectativa de consenso, nos frustramos terrivelmente quando o outro não concorda com a nossa ideia. E a frustração é inimiga número 1 da funcionalidade. Nessa crença, a não concordância é vista como uma ofensa e desprestígio, o que é um grande equívoco. Esse equívoco faz cada um pensar que as ideias diferentes inviabilizam a relação, o que não é verdade.
O que inviabiliza qualquer relação é a briga constante para fazer a concordância forçada. A única área na qual não podemos conviver com a discordância é o espaço do caráter. O fiel não suporta o infiel. Quem fala a verdade não tem condição de conviver com o mentiroso. Honestidade financeira não caminha com corrupção. Sobre o resto, eu acho que é hora de nós aprendermos que precisamos abrir mão do mito da concordância. Pais e filhos que não discordam podem apontar para uma falta de percepção geracional do filho. E relacionamento sem discordância indica a anulação de um dos personagens amorosos. A idolatria pela concordância é um grande monstro que ameaça os vínculos. É por causa dele que muitas expectativas são estabelecidas no engano que diz: espero que você concorde comigo, então seremos felizes. Consideração número 4. Quanto maior for a nossa autossatisfação, menos expectativas colocaremos nas outras pessoas. Autossatisfação não é um conceito relacionado com prazer e euforia. Autossatisfação tem a ver com capacidade de ser suficiente para si mesmo, de algum jeito, mesmo que não seja de forma absoluta. Portanto, sendo suficiente para mim mesma, vou precisar muito menos que você cumpra essa missão dolorosa e infinita de me satisfazer e de me completar. Eu vou dar um exemplo que também vai parecer antigo, mas também é contemporâneo. Uma mulher, num relacionamento amoroso monogâmico, heteronormativo, que não se sente capaz de acreditar na avaliação que ela faz de si mesma. Ela vai colocar no seu parceiro a expectativa de que ele diga o quanto ela é bonita, inteligente e sexualmente interessante. Precisamos sair disso. Eu já falei em outras falas terapêuticas e acho que vou repetir em algumas. O que o outro diz que nós somos, inexoravelmente não nos define. Tem a ver com o vínculo e quase nada com o que deveríamos saber sobre nós. Isso fala muito da importância do autoconhecimento. É o autoconhecimento que vai propiciar a autossatisfação. Consideração número 5. Temos medo de ter um vínculo honesto. Ser o que somos pode levar o outro a desistir de nós. Isso é uma verdadeira fábrica de expectativas. Aqui eu incluo um ponto que eu acho sensacional, que é a reflexão sobre a expectativa que eu gero em mim de atender a expectativa do outro. Parece doideira, mas é real. Porque eu acho que o outro espera isso de mim, eu adoto uma postura que não é a que está na minha essência, mas a que corresponde às expectativas patológicas desse jogo ruim. Vou inventar um exemplo. O controle da pandemia aumenta. Eu convido minha amiga para vir na minha casa, embora eu ainda não me sinta pronta para o encontro, mas convido porque eu acho que ela tem a expectativa de que eu faça isso. Minha amiga, que não gostaria ainda de vir, aceita meu convite porque acha que eu tenho a expectativa de que ela queira me encontrar. Então, duas pessoas insatisfeitas e constrangidas se encontram, consoladas pelo argumento falso de que estão aplacando a expectativa da outra. Entendem por que eu chamei de fábrica de expectativas? O resultado todo mundo já sabe, mas ninguém vai confessar, porque isso frustraria a expectativa. Expectativa esta, inventada pelos dois lados. De alguma forma, isso funciona, mas cansa. Vínculo honesto é extremamente satisfatório à alma. Acreditar no faz de conta é um dos maiores prejuízos emocionais de qualquer tipo de vinculação humana. Gera a perda do relacionamento original, que é o único que aplaca nossa sede de vínculo. É por isso que uma pessoa que já tem um vínculo muitas vezes sente como se não tivesse e fica buscando outro, impulsionada pela falta de essência no original e crença de que há alternativas para aplacar. Consideração número 6. O único caminho possível para corrigir os desvios causados pelo excesso de expectativas é o diálogo. Nós nos envolvemos muito com nossas hipóteses
sobre as pessoas e gastamos muito pouco tempo para entender como é que psicologicamente elas realmente funcionam. Em palavras simples, não gastamos tempo para compreender como é a alma das pessoas, porque talvez tenhamos mais prazer em achar que estamos certos nas nossas hipóteses do que em se arriscar com profundidade numa boa experiência de troca. Perguntamos muito pouco sobre como as pessoas se sentem, porque, na verdade, só importa o que nós sentimos. É inaceitável que nossos diálogos não se estabeleçam a partir de 3 critérios. Precisamos ser assertivos, claros e verdadeiros. É isso que gera senso de realidade. Quem consegue se comunicar desta forma cria um contexto adequado para que o outro não crie expectativas. E isso também é uma manifestação de caráter. Da mesma forma que não é justo colocar no outro expectativas que são nossas, também não é honesto sonegar informações e deixar o outro à mercê das suposições por falta de clareza nossa na comunicação. Eu vou terminar esta fala terapêutica, mas antes queria marcar uma coisa que eu achei muito interessante. Eu nunca pensei que ao refletir sobre expectativas, eu usaria termos como caráter, justiça e honestidade. Mas usei. E ao final dessa construção reflexiva, lembrei de uma música da Vanessa da Mata com o Ben Harper que fala sobre o fim de um relacionamento e coloca mais um conceito. Eu não tive tempo de pesquisar, mas eu acho que o nome da música é Boa Sorte. E é sobre uma ruptura amorosa. E começa falando, é só isso, não tem mais jeito, acabou, boa sorte. Mas o refrão me chama a atenção. Tudo o que quer me dar é demais, é pesado, não há paz. Tudo o que quer de mim, irreais, expectativas desleais. Expectativas desleais. Veja por esse ponto. Ter expectativas altas sobre as outras pessoas pode apontar para uma forma extremamente perversa de deslealdade.